Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e hoje nós vamos aí para o segundo vídeo da nossa série Arte e Psicologia. E hoje, dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, eu resolvi trazer aqui um personagem que tem muitos, né? Por favor, não vai ficar aí enciumado se você é fã de um outro, de um outro artista, mas eu escolhi John Lennon para representar essa data de 13 de julho, que é tão importante aí para os fãs do rock and roll, que é o Dia Mundial do Rock. E eu trouxe aí John Lennon para a gente fazer aqui um comentário sobre John Lennon. Lembrando que o propósito dessa série não é falar tanto do artista, mas da personalidade do artista. Eu já estou adiantando isso porque é, esse personagem de hoje, John Lennon, realmente eu fiquei surpreso, pessoal. Eu sou fã dos Beatles, sou fã de John Lennon e fiquei extremamente surpreso com a biografia que eu li de John Lennon, que a biografia é John Lennon, A Vida. O autor chama-se Philip Norman, que é um inglês, nasceu em Londres, e ele é escritor, ele é romancista, ele é biógrafo, ele é jornalista, ele já ganhou vários prêmios, né, na Inglaterra. É um cara, um profissional extremamente sério, muito sério. Eu estou falando isso para vocês porque quando eu li a biografia, John Lennon, A Vida, quando eu li a biografia, eu fiquei, teve momentos que eu fiquei parado ali refletindo sobre o que eu tinha acabado de ler, porque era algo que eu nunca imaginei de John Lennon. Eu sou fã a vida inteira, do John Lennon, dos Beatles, e muitas vezes não foi fácil ler a biografia. Não foi fácil. Porque se eu não fosse fã, se eu estivesse ali apenas como psicólogo para estudar a personalidade de John Lennon, tudo bem, mas eu sempre fui muito fã dos Beatles, de John Lennon principalmente, e em vários momentos lendo a biografia, uma biografia muito rica em detalhes. Parece que você está dentro ali da cena. O Norman, o Philip Norman, ele escreve de uma forma tão brilhante, a maneira dele de escrever, tão clara, tão rica de detalhes, que parece que você está ali mesmo, ali na cena. Quando ele fala do assassinato mesmo, quando John Lennon foi baleado, parece que você está ali na cena, indo para o hospital. É uma coisa impressionante. E teve muitas partes do livro que eu parei, ficava refletindo, porque para mim, como um fã, era algo que eu nunca imaginei que John Lennon tivesse aquela personalidade fora da vida pública, na vida privada dele, né? No mundo privado dele, no mundo particular, ele tinha uma personalidade, pessoal. Me perdoe você que é fã também, como eu sou, me perdoe, mas ele realmente era uma pessoa muito complicada, muito difícil, extremamente difícil. Então, o objetivo dessa série é avaliar a personalidade do artista, tá? Porque o John Lennon, como músico, todo mundo sabe quem foi John Lennon como músico, como artista, como cantor dos Beatles. Todo mundo sabe, né, o que foi os Beatles para a história da música mundial. Então, falar sobre isso, acho que é falar mais do mesmo, né? Todo mundo sabe. Mas vamos fazer uma geral aqui sobre John Lennon para, né, para não dizer que eu não falei nada assim também, né? Vamos lá, John Lennon, ele... Sim, mais um detalhe, pessoal, sobre o autor da biografia. O que eu vou falar aqui é baseado nesse livro, né, o autor é o Philip Norman. Ele é muito premiado na Europa, ele escreveu muitas biografias, ele escreveu a biografia de Eric Clapton, de Paul McCartney, de George Harrison, ele já escreveu a biografia do Elton John, do Mick Jagger, também de Jimi Hendrix. Então é um cara muito conceituado e muito respeitado. E
essa biografia que ele escreveu sobre John Lennon teve o aval de Yoko Ono, né? É importante dizer isso, porque ela leu e ela aprovou. E é um livro com mais de 800 páginas, tá? Eu não mostro aqui para vocês porque eu não tenho ele físico. Eu tenho ele em PDF, né? Tá no computador, então eu li todo no computador. Então vamos lá. John Lennon nasceu em 40, né? Tem aqui 9 de outubro de 1940, em Liverpool, todo mundo sabe. E no momento que ele estava nascendo, Liverpool estava sendo bombardeada ali por um ataque aéreo nazista. Eu não sabia disso, interessante, né? No momento que ele estava nascendo ali, Liverpool estava sendo bombardeada. O pai dele chamava-se Alfred Lennon e a mãe dele chamava-se Julian Lennon. E o Alfred, o pai dele, era marinheiro. Então, marinheiro, marinha mercante, estava o tempo todo fora de casa, o tempo todo trabalhando. E John Lennon não teve contato com o pai. Muito pouco contato com o pai. E aí aconteceu uma coisa ainda, um agravante. Ele já não tinha esse contato com o pai. E próximo ao final da guerra, né, 44, 45, teve alguns problemas com o pai e ele não pôde voltar para casa e passou um longo tempo, né, sem visitar a família. E quando ele voltou, depois que a guerra acabou, ele voltou para casa, a mãe de John Lennon estava grávida. E aí, o pai dele, o Alfred, ele ainda se ofereceu para cuidar do filho, para continuar com a família, mas a mãe de John Lennon, a Julia, né, Lennon, ela não aceitou, não quis mais ele, e aí ele foi embora. O pai de John Lennon realmente virou as costas aí para a família e só foi aparecer novamente depois de 20 anos, né? Apareceu, né, para conversar com o John Lennon depois de 20 anos. Enfim, aí a mãe separou do pai e a mãe de John Lennon deu ele para a irmã dela mais velha, a famosa tia Mimi. Que todos os filmes aí que você assiste sobre John Lennon tem a famosa tia Mimi. Foi ela que criou John Lennon a partir dos 5, 6 anos de idade. Ela pegou ele para criar e realmente cuidou dele, e até onde sabemos ela fez o possível por John Lennon. Então a infância do Lennon foi uma infância que ele vivenciou aquela infância como um grande abandono. Ele sentiu muita rejeição, tanto do pai quanto da mãe. Ele teve esse sentimento de ser rejeitado, né, pelos pais. E isso foi uma ferida na personalidade dele que ele carregou durante toda a vida. Foi aí que eu entendi o porquê daquele comportamento de John Lennon, o porquê daquela personalidade tão difícil de John Lennon, né? O livro retrata inúmeros momentos, inúmeras situações absurdas, né, de John Lennon. Ele agredia as pessoas, ele era muito violento, ele era muito agressivo, ele agredia as pessoas, ele agredia mulheres, ele agrediu a primeira esposa dele, a Cynthia, né? Ele agrediu a Cynthia algumas vezes, a própria Yoko Ono também, ele já agrediu Yoko Ono. Ele era muito explosivo, instável. O livro mostra que ele não sabia ouvir não. Se você falasse um não para ele, ninguém... Quando ele ouvia um não, a reação dele era imprevisível. Ninguém sabia o que ele ia fazer ao ouvir um não. Então ele era uma pessoa muito difícil. O primeiro casamento dele com a Cynthia, ele teve o filho com ela, o Julian Lennon. Ele foi um péssimo pai para o Julian. Péssimo pai. Extremamente ausente. Nos poucos momentos que ele estava com o Julian, ele tinha um comportamento horrível com o filho. Ele meio que humilhava o filho, ele criticava o filho, ele falava que o sorriso do filho ele detestava o sorriso do filho, ele falava coisas absurdas para o filho. E aí eu percebi um padrão que ele repetiu
com a primeira família dele, com o primeiro casamento, né? Ele repetiu exatamente o que aconteceu com ele na infância. O pai meio que abandonou, eu estou dizendo meio que abandonou porque o pai tentou ficar com a mãe dele. Ela não quis. E aí ele ficou com raiva e sumiu do mundo. Ele foi embora e só voltou depois de 20 anos. Teve um contato com ele depois de 20 anos. E ele repetiu isso com a Cynthia e com o filho dele, o Julian. Ele não dava atenção ao menino, ele não era um pai presente, ele usava a desculpa que era um artista, que estava fazendo shows, que tinha que viajar, mas era claramente desculpas, né? Às vezes sim, claro, viagem e tudo, mas o livro mostra que ele usava muito isso como uma desculpa para estar longe, né, da família. E o filho dele, o Julian, aí ficou também com vários traumas, né, da relação dele com o pai. Como eu disse, o livro mostra vários episódios assim chocantes, né, sobre John Lennon, que eu como fã, eu parava, fechava ali a tela do computador, ficava refletindo. Vários episódios, por exemplo, a relação dele com Paul McCartney. No livro, o autor ele dá uma impressão que havia algo mais no relacionamento de John Lennon com Paul McCartney, da parte de John Lennon, como se John Lennon tivesse um sentimento ali meio que afetivo, né, com relação a Paul McCartney. O autor dá essa impressão, ele não diz claramente, mas ele deixa subentendido. Outra coisa que o autor fala quase que claramente é de um relacionamento amoroso que John Lennon teve com o empresário da banda, que era o Brian Epstein. O Brian, eu não sei se a pronúncia é essa, Brian Epstein, que era o empresário dos Beatles e que no livro deixa muito, muito claro que eles tiveram ali um relacionamento amoroso. Agora, o que me chamou a atenção, o que realmente eu fiquei assim, meio que chocado, era a forma agressiva dele com as pessoas e ele bater em mulheres. Ele não bateu só na primeira mulher, não bateu só em Yoko Ono, ele bateu em outras mulheres também. Teve um episódio que ele estava andando na rua e ele viu uma mulher, né, passando, e ele foi com a mão e pegou no seio nos seios da mulher. A mulher ficou tão nervosa, deu um tapa nele. E ele reagiu com um soco. Ele deu um soco na mulher, no meio da rua. Então ele era uma pessoa assim, na intimidade, ele era muito complicado. Mas o que mais me chocou é o seguinte: no início dos Beatles, logo quando a banda surgiu, havia um baixista chamado, deixa eu ver aqui, se eu me recordo, Stu Sutcliffe. A pronúncia é meio complicada. O nome era Stuart, mas o apelido era Stu. Stu Sutcliffe, uma coisa dessa, o sobrenome. E ele foi o primeiro baixista dos Beatles. Ele era muito amigo de John Lennon. Uns 30 anos atrás, eu assisti um filme sobre o Stu. Uns 30 anos atrás, quase 30 anos. Stu, o quinto Beatle. O título do filme era o quinto Beatle. E aí eu fui pesquisar na época e realmente os Beatles, a primeira formação, teve esse baixista e era um cara super tranquilo, reservado, um cara na dele. E aí depois que eu assisti o filme que eu fui pesquisar. O que eu não sabia, e o livro, o autor, o Philip Norman, ele deixa muito claro que John Lennon deu uma surra nesse rapaz, no baixista, e eram amigos, tá? John Lennon praticamente espancou ele, e depois de um pouco tempo depois ele morreu por conta de uma hemorragia cerebral. Eu sabia disso. Eu sabia que o Stu ele tinha morrido, né? Morreu muito jovem. E no filme também que eu assisti mostra, ele teve uma hemorragia cerebral, morreu, tal. Só que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre essa história. E no livro o autor fala que John Lennon
por um motivo idiota. Brigou com ele, bateu nele, deu uma surra nele, machucou a cabeça dele e pouco tempo depois o Stu ele acaba falecendo de hemorragia cerebral. E aí no livro o autor não diz, foi a causa da morte, não diz, mas fica muito ali subentendido que foi isso. E se você parar para pensar, um cara jovem de 21, 22 anos, morrer de uma hemorragia cerebral do nada, é muito difícil. Realmente é muito difícil. Mas isso aconteceu com o Stu. Antes dele morrer, pouco tempo antes dele morrer, tinha por essa situação. John Lennon tinha espancado ele. E não pense que foi o único que ele espancou. Teve um outro amigo também de John Lennon que ele espancou num bar. Estava lá no bar, estava todo mundo bebendo, todo mundo, né, uma boa bebendo. Aí esse amigo do John Lennon fez uma piada com ele com relação ao caso dele amoroso com o Brian Epstein, que era o empresário da banda. John Lennon pirou e espancou o cara também. Então, no livro, você que é fã, para ler o livro é pesado. Se você não for fã, se você vai ler o livro por ler, mas se você tem essa coisa de fã, gosta do John Lennon, e eu percebi uma coisa também, que todo mundo tem uma imagem de John Lennon, é o queridinho da mídia, virou um astro, ele é realmente um astro, né? E que todo mundo gosta dele, ele fez músicas a favor da paz, foi um pacifista, e foi contra a guerra do Vietnã, e fez todo aquele movimento lá nos anos 60, anos 70 nos Estados Unidos. Ele fez tantos movimentos a favor da paz que o governo americano começou a perseguir ele. Isso aí todo mundo sabe, eu acho que todo fã de John Lennon sabe disso. O governo americano começou a perseguir ele e queria deportar ele, tirar ele dos Estados Unidos. De tanto que ele incomodava falando sobre acabar com aquela guerra do Vietnã. E aí a vida inteira, você curtindo os Beatles, ouvindo os Beatles e ouvindo aquelas músicas de John Lennon depois que ele saiu que os Beatles acabaram, aquelas músicas de John Lennon a favor da paz e tal. E aí você lê um negócio desse, ele era extremamente violento. Ele era extremamente violento. Uma total contradição das músicas dele. Uma total contradição. E aí você vê como esse indivíduo ele vivia internamente, ele vivia um conflito. Dentro da cabeça dele, claro que é muito claro para mim que ele vivia um conflito interno. Um lado dele era muito violento, sim, por conta dos traumas da infância, por conta do abandono que ele viveu na infância, e isso não é brincadeira, eu sou psicólogo e posso afirmar a você que é um dos traumas mais difíceis do indivíduo se curar, é o trauma do abandono, a criança se sentir abandonada. Isso deixa um buraco na personalidade da criança, e isso cria na criança vários comportamentos, padrões de comportamentos destrutivos, negativos, inúmeros. John Lennon era aquela pessoa violenta, ele era agressivo, ele era muito sarcástico, né? Ele tinha uma ironia estranha, ele fazia brincadeiras desnecessárias, ele ironizava as pessoas, ele tinha uma coisa de humilhar as pessoas. Então tudo isso é decorrente daquela infância traumática, do trauma do abandono. Outra coisa que eu não sabia sobre John Lennon, claro que eu sabia que ele usou drogas, que ele fumou lá os baseadozinhos dele lá, mas eu não imaginava que ele teve problemas sérios com a heroína. Eu não sabia disso. Que ele teve problemas assim seríssimos com a heroína. Eu sabia que ele usou LSD, mas na minha cabeça ele usou, sei lá, usou algumas vezes. Maconha era algo na época muito comum. Agora, que ele tinha sérios problemas com a heroína, eu não sabia. Outra coisa que eu fiquei assim meio chocado com isso.
Agora, de tudo que eu vi no livro, e é um livro muito bom, vale a pena ler se você gosta desses assuntos, vale a pena ler. Agora, se você for fã, vá com calma, porque é pesado pro fã, viu? Aí eu entendi que os Beatles eram uma indústria, né? Os Beatles eram uma indústria, e mesmo depois que os Beatles acabaram, a banda acabou, a carreira solo de John Lennon era muito... John Lennon era um mito, o cara era um mito. Então, ele movimentava também muita coisa. Então, esses comportamentos, esses episódios, sempre tinha alguém para abafar, para esconder, para não é bem assim. E aí ficou aquela imagem do pacifista, aquela imagem do cara que quer a paz no mundo, aquela imagem do cara legal. E é a imagem que provavelmente você, fã aí, você tem dele. E ele também, sim, ele também foi esse cara. Mas o lado obscuro dele, esse ficou bem escondido. Essa coisa de bater na esposa, de ser agressivo com o filho. Com o segundo filho, não. Com o segundo filho, ele já foi mais presente, o filho dele, com a Yoko Ono, o Sean Lennon. Com o Sean, ele já foi bem mais próximo, ele já teve uma relação mais de pai, né, para com o filho, ele já teve essa relação. Mas o primeiro filho dele, o Julian, rapaz, ele sofreu muito, o Julian. Ele sofreu muito. E tem lá relatos, né, ele falando de John Lennon, tem uma frase mesmo que me marcou. Perguntaram ao Julian, Julian, o que você tem a dizer sobre seu pai, sobre John Lennon? Ele, olha, meu pai foi um grande artista que nos deixava morrer de fome enquanto ele enriquecia. É uma frase assim bem pesada, né? Foi um grande artista que deixava a mim e a minha mãe morrendo de fome enquanto ele enriquecia. Foi uma das frases que ele falou a respeito de John Lennon. Enfim, então o vídeo de hoje é sobre esse cara aí, esse grande artista e ao mesmo tempo tão maluco, né? Que John Lennon foi um cara que com certeza mudou a história da música no mundo, foi um dos personagens que mudou a história da música no mundo, marcou gerações, letras maravilhosas. Na fase dele, depois que os Beatles acabaram, na fase que ele já estava fazendo carreira solo, ele começou a fazer terapia, ele fez alguns tipos de terapia, inclusive havia uma terapia nos anos 70 que estava iniciando ainda, chamava terapia do grito primal. E ele fez essa terapia. Foi aí que ele escreveu aquela música, né? Modern. Eu não sei cantar inglês, pessoal. Mas se você é fã, você sabe de que música é essa. Então ele fez essa letra quando ele estava fazendo a terapia, que é uma letra fantástica, é uma música maravilhosa. Ele fez várias músicas legais depois que ele começou a fazer terapia. E aí ele começou a falar mais sobre a família, sobre a mãe, sobre a infância. E ele fez músicas fantásticas nesse período também. No período dos Beatles, ele fez muitas músicas legais. O livro fala muito também sobre os Beatles, tá? Mas o enfoque do livro, obviamente, era sobre John Lennon. Nos Beatles havia uma guerra interna entre ele e Paul McCartney o tempo todo, brigando para ver quem era o líder da banda, quem era o cara que escrevia melhor, quem era o letrista melhor. Era uma competição maluca entre esses dois e havia uma tensão muito grande entre eles, né? Muitos atritos. Mas eles se gostavam, claro, se gostavam, apesar de toda a rivalidade interna entre eles se gostavam muito. Deixa eu ver mais aqui. Acho que é só. Então, o vídeo de hoje, arte e psicologia, sobre John Lennon, um cara que tinha um artista inigualável. John Lennon tem 40 anos que ele morreu, vai fazer 43 anos, na verdade, morreu em 80.
Ele morreu no dia 8 de dezembro de 80, vai fazer 43 anos. E vão passar aí 1000 anos e as pessoas ainda vão falar de John Lennon. Eu não tenho dúvida disso. Alguns artistas vão se passar séculos e as pessoas ainda vão falar do artista e da obra dele. E vou te dar um exemplo aqui. Leonardo da Vinci. Não era músico, ok, mas era um grande artista e até hoje, livros sobre Leonardo, sobre a vida de Leonardo, sobre a obra de Leonardo. Na música, Chopin, Beethoven, John Lennon vai se passar séculos e as pessoas vão falar dele, da vida dele, da história dele, da música dele, das letras maravilhosas que ele fez. É um artista que já é um imortal, né? Então o vídeo de hoje, esse 13 de julho, Dia Mundial do Rock, o vídeo de hoje eu trouxe esse grande artista para homenagear o Dia do Rock e também uma homenagem a John Lennon. Então é isso, um grande abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço.